Partidas eletrônicas de motores. Vamos continuar com a programação de inversores de frequência, passando por alguns parâmetros aqui que merecem destaque. Um deles é o parâmetro 104, que é uma rampa S. Olhando a figura aqui, nós temos a rampa tradicional linear e também está mostrada aqui a rampa S, que tem esse comportamento. Ela começa mais suavemente, de repente ela sobe mais rapidamente e finaliza também de uma maneira mais suave. O objetivo desta rampa é reduzir os choques mecânicos na carga. Provavelmente isso veio da indústria, uma demanda da indústria, que a rampa linear causava certos problemas mecânicos, e aí, após alguns estudos, verificaram que a rampa S seria uma opção boa para comportamento de partida em determinadas cargas. Portanto, os fabricantes incluíram essa função S, essa função de rampa S nos inversores. Isso vale tanto para a subida quanto para a descida, tanto para partir o motor quanto para parar o motor. Outro parâmetro que merece bastante destaque é esse daqui de entradas digitais, a função multispeed, que é a referência de velocidade programadas a partir de uma combinação lógica de entradas. Olhando aqui as entradas digitais do inversor, nós podemos conectar aqui chaves do tipo botoeira com trava, chaves do tipo interruptor, 3 chaves, e com isso a gente consegue 8 combinações diferentes. Elas podem estar totalmente desligadas, seria a combinação 0, 0, 0. Somente uma ligada, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e assim por diante. 3 entradas, combinação binária de 3 entradas, 8 possibilidades. E para cada possibilidade, uma determinada velocidade. Lá no inversor de frequência, por exemplo, para a combinação 0, 0 e 0, você configura a velocidade lá no parâmetro 124. Se mudar para 0, 0, 1, a gente tem a configuração que foi feita no parâmetro 125 e na mudança de um para outro, existe aqui a rampa de aceleração que foi configurada lá no parâmetro específico. Pode ser uma redução de velocidade, aumento, de acordo com o interesse. Resumindo, 3 chaves, existe uma combinação para elas. Dependendo do estado dessas chaves, o inversor de frequência vai operar a uma determinada velocidade. Olhando aqui novamente, por exemplo, 1, 0, 0, nesta ordem teria esta velocidade. Mudou de uma para outra, executa a rampa de aceleração. Isto é função multispeed. Temos também entradas analógicas, conforme já discutido brevemente nos vídeos iniciais de inversores de frequência. Neste caso, a gente coloca para teste, por exemplo, um potenciômetro nestas posições e, dependendo do valor que entra aqui na entrada analógica 2, o motor vai ter uma certa velocidade. Muito comum em processos, por exemplo, que você quer mudar a velocidade de acordo com a temperatura, pressão, o nível de água, o que for, uma entrada analógica, desde que o sensor seja uma faixa linear, você consegue, portanto, ir mudando a velocidade de acordo com a mudança da grandeza que você está medindo. Avançando. Nós temos no inversor de frequência a possibilidade de controlar uma planta através de um controlador PID. Aqui nesta figura mostra um exemplo. Nós temos, por exemplo, o motor atuando num processo, existe uma medição de pressão, transdutor de pressão, essa informação vai para o inversor de frequência através de uma entrada analógica, ele atua na velocidade do motor de acordo com uma malha fechada e com o controlador PID. Infelizmente, este processo a gente não consegue testar no laboratório, a gente precisaria de toda a planta aqui, mas é uma opção e muito utilizada de inversores de frequência, o controle do tipo PID. Se a gente olhar aqui os parâmetros correspondentes, a gente vê que lá no parâmetro 931 seria o ganho proporcional. No parâmetro 932, o ganho integral, e 933, o ganho derivativo. E aqui a gente tem faixa de valores sendo de 0 até 99,99. E os padrões de fábrica aqui 150. Ou seja, conseguimos implementar o controlador PID. Obviamente a gente consegue implementar o controlador PI apenas, dependendo da planta, sendo que o ganho derivativo seria 0, por exemplo. Até o proporcional, a gente poderia zerar aqui o parâmetro integral para ter apenas um controlador proporcional. Mas é uma aplicação muito utilizada em inversores de frequência, o controlador PID. Já tem o controlador lá dentro, é só configurar os seus valores. Exemplos de algumas aplicações para o controlador PID.
controle de vazão ou de pressão de uma tubulação, temperatura de um forno ou estufa, dosagem de produtos químicos em tanques, entre outros aí que a gente encontra na indústria. Aqui termina este vídeo.